Glória a Deus. Pessoal, nós somos, quer dizer, eu já estou com 45. Opa, estou chegando lá, 44. Mas eu ainda me considero jovem. Embora eu fui brincar de futebol com esses meninos esses tempos atrás aí eu fiquei uma semana, um mês, né, de cama. Porque desencapou o nervo ciático, daí eu fui trabalhar na segunda-feira, Igor. Aí no finalzinho da tarde, na sexta, né, Simone? Na sexta-feira, no finalzinho da tarde, aí deu uma travada na coluna, foi um mês de cama. Mas eu ainda me considero jovem, sabe? Agora, jovem, quando nós falamos de jovem, nós não falamos de idade, nós falamos de mente. Porque tem senhor de 70 anos que tem a mente mais jovem do que alguns de 20. Você entendeu? Nós precisamos ter uma mente, viver no tempo da sua idade, sabe? Da nossa idade. Ou seja, eu me considero um jovem de 20, embora tenha 44, né? Eu não tenho mais o mesmo vigor, mas eu não vou me prender. Eu não vou me prender, achar que eu sou velho por causa disso, amém? Então, e outra, dogmas, a costume que não leva a nada. Está entendendo? Somos jovens. Agora, jovens têm liberdade. Agora, liberdade não é libertinagem. Amém? Deixa eu trazer uma palavra para você, hoje. Eu quero falar sobre identidade e domínio. Identidade e domínio. Diga comigo, identidade e domínio. Amém? Nós vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 1, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. A Camille trouxe uma água, essa aqui, Camille? Cadê? Essa daqui? Deus abençoe. Verso 26 do primeiro capítulo de Gênesis, ou do primeiro capítulo da Bíblia, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre tudo que é réptil que se move sobre a terra. Amém? Olha aqui para mim, quando Deus fez o ser humano, Deus entregou para o ser humano o domínio da terra, o domínio de tudo. Amém? O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso inimigo, ele nunca teve nada, a não ser aquilo que nós entregamos a ele. Aquilo que nós entregamos é dele. Está entendendo? Ele não é dono, a não ser que nós entregamos para ele ser dono. Aí, Deus colocou o Adão e Eva no jardim, deu o domínio de tudo para eles, e ele estava lá, trabalhando, bonitinho, edificando, ou dando nome nas coisas, construindo coisas, até aparecer alguém ali no jardim, amados, que vocês conhecem a história talvez mais do que eu, que foi a serpente, o Satanás, o intrometido, aquele que não tinha que estar lá. Mas ele apareceu lá, e desde lá do céu, desde quando ele estava no céu, se você ler a história da queda dele, ele sempre foi influenciador. Sempre foi influenciador. A Bíblia diz que quando ele caiu, ele trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. Por quê? Porque ele influenciou esses anjos. Ele influenciou. E nessa dele influenciar os anjos, sabe como ele influencia? A língua pode enrolar de vez em quando. Só que eu nunca usei piercing, viu, gente? Isso é coisa do Cleverson. Sabe como que ele influenciou os anjos? Eu já até ouvi alguém dizer isso, alguém pensa que ele influenciou oferecendo coisas. Mas é que, na verdade, ele era orgulhoso. Ele queria ser maior do que os outros e melhor do que os outros. Então, com certeza havia outros anjos ali no céu que tinham o mesmo sentimento, o sentimento de orgulho, de querer ser maior e melhor do que os outros. Então ele começou a montar o seu grupo. Começou a montar o seu grupo, então houve a rebelião e Deus lançou ele
do céu e ele veio para a terra e estava aqui, não tinha nada. Ele não era dono da terra, nem dono dos homens, nem dono de nada. Ele estava aqui. Até que Deus colocou os homens no jardim do Éden, ali no paraíso, né? Deus colocou os homens ali, Adão e Eva, e ele apareceu lá e influenciou a Eva. Influenciou. Só que no momento em que a Eva foi influenciada, a Eva também influenciou Adão. Porque não tinha mais ninguém para ela influenciar. Só estavam os dois no jardim. Ela não tinha como influenciar pardal, amados, capivara, essas coisas. Ela tinha que influenciar Adão. E ela foi influenciar Adão. Por quê? Porque ela deu ouvido a... E Adão foi influenciado por Eva e automaticamente ele perdeu o domínio daquilo que Deus tinha dado a ele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você nasceu para ser dominador. Você nasceu para dominar e não para ser dominado. Você nasceu para influenciar e não para ser influenciado. Mas é que às vezes, no decorrer dessa vida, no meio do percurso, nós ouvimos a voz de quem? Da serpente, de Satanás, do capiroto. E perdemos o domínio. E o domínio é a identidade. Aí nós perdemos e passamos a ser influenciados e dominados. Porque a partir dali vocês começam a ver que a história de Adão mudou totalmente, completamente. Porque ele foi influenciado. Primeiro a Eva foi influenciada. E depois o Adão foi influenciado. Aí vocês vão ver que a história de Caim e Abel também já é ruim. Porque eles já haviam sido influenciados. Tudo por causa da influência. Agora, deixa eu dizer um negócio para você. Quantas vezes nós já não ouvimos a voz da serpentinha lá também? Quantas vezes nós já não deixamos nos influenciar, ser influenciado por vozes? Porque o nosso inimigo, ouça aqui que eu vou dizer para você, o nosso inimigo, ele não vai chegar rastejando como um açucuri, abrir a boca e falar assim para você, viu? Você pode fazer isso? Não. Porque lá no jardim, tudo que indica, ela chegou como não sei se era uma sucuri, uma cascavel, uma jararaca, eu não sei. Mas a Bíblia diz que ela chegou lá como uma serpente. Não é verdade? Tem hora que eu fico pensando, amado, imagine você lá no jardim, colhendo umas frutas, de repente, uma cobra chega e começa a conversar com você. É muito louco isso. Né? Você ouvir a voz da cobra, tudo bem, o duro é você conversar com ela, você responder o que ela está falando, é muito louco, né? Tem gente que gosta de falar com cachorro, tem pincher, poodle, não sei, né? Até o cachorro começa a latir e ele começa, está querendo falar comigo, não é verdade? É muito louco isso. Agora, imagine vocês uma cobra, gente, uma sucuri, ou sei lá, uma cascavel, uma jararaca, sei lá. Chegar onde você está e começar a falar, não, ele não vai fazer isso, o diabo não vai fazer isso. Porque ele sabe que se uma cobra falar com você, você vai correr. Eu me lembro quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Eu estava orando aqui nesse quarto. Tinha um quarto aqui, nós chamava de Recanto dos Profetas. Dormia eu, o Gesiel, o Geanderson, o Jairo, o Andrei, Luciano. Quem mais? Era uma turma. Teve uma época que foi o Cleverson, né, de Piraí. O Juliano também, de Araputi. Era uma turma que dormia nesse quarto aqui. E um dia eu levantei de madrugada, olha só que louco isso. Eu levantei de madrugada. Aí eu falei, Deus, eu preciso falar com o Senhor hoje. Hoje eu preciso falar com o Senhor. Estava todo mundo dormindo, aí eu dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Estava as luzes apagadas, ninguém dormia de luz acesa ali. Enquanto o Senhor não falar comigo, o Senhor vai ter que aparecer, vai ter que tocar em mim, eu preciso... Aí de repente caiu um travesseiro de cima da cama, Matos. Eu vim parar aqui no corredor da igreja. Aí eu pensei, puxa, eu estou com medo do travesseiro, imagine se Deus aparecesse para falar comigo, não é verdade? Não, imagine você, não, então, o inimigo não vai usar cobra, cachorro, essas coisas para falar com você, não. Ele vai usar meios que é familiar a você. Por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas.
Alguém aqui já foi influenciado por programas de TV? Vocês lembram quando a Xuxa se engravidou? Quem lembra? Quantos anos tem a filha da Xuxa hoje? Eu não sei. A Sasha, né? Ela deve ter uns 18 já, né? Mais de 18? Hã? Eu não sei quantos anos ela tem. Hã? Por aí? Acho que uns 18. Mas quando ela se engravidou, esse negócio de ser mãe, não era mãe solteira, tinha um outro, mãe independente. Mãe independente. Aí ela foi lá e colocou o nenenzinho no útero, né? Nasceu a Sasha. E aí, nossa, quando a Xuxa engravidou, milhares de adolescentes no Brasil inteiro se engravidou. Para ser mãe independente também, porque por influência da Xuxa. Por influência da Xuxa, ela influenciou muita gente. É uma forma que o capiroto tem de influenciar pessoas por programas de TV. Programas de TV. É por isso que na minha casa a gente filtra muito. Tudo que a gente vai assistir, a gente filtra. E tem outra coisa, e nós comentamos para não deixar ser influenciado. Quem já não foi, quem já não ouviu a voz, ou quem já não foi influenciado por um jogo de game. Vocês lembram no Rio de Janeiro, aquele menino que entrou na escola, matou, eu acho que 10 ou 12 adolescentes com uma arma? Porque ele viu num game. Eu não estou dizendo que é pecado você jogar videogame, não é isso. Eu estou dizendo que é ruim você ser influenciado pelo game. Porque você nasceu para ser um influenciador. Você nasceu para ser um dominador e não ser dominado. Não é verdade? Você nasceu para isso, Deus te fez para isso. Mas se você está sendo dominado por situações, é porque você já perdeu a sua identidade no meio do caminho. Já ouviu a voz da cobrinha, amados? Quem já não foi influenciado por amigos? Por amigos. O amigo diz assim, viu? Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. É a coisa mais chata que tem, e eu como pastor lá, em Sorocaba, pastoreando a igreja, eu nunca preguei no altar contra ou a favor dessas coisas. Eu acho que as pessoas têm que ter um simancol, né? Mas a coisa mais ruim que tem é alguém chegar, por exemplo, chegar em você e dizer assim, nossa, você está usando uma roupa de velha, não é verdade? Porque você não usa um shortinho assim, que para mostrar a polpa né? Aí você vai lá e coloca uma mini blusa, sabe, com aquele decote para mostrar os montes de Sião, amado. Aí alguém te chama a atenção, aí alguém coloca lá posta lá no Facebook, né? Ou no Instagram, coloca aquele decote, né? Para mostrar o monte de Sião, que não se abala. E tira a foto de cima assim e coloca lá no Facebook. Daí alguém vai lá e comenta, diz, filha, por favor, né? Aí você se arrepende e coloca um versículo embaixo, né? Influência. Quem nunca fez isso? Ou, viu? Quem nunca chegou em você, jovem, gente? Eu digo isso porque eu me sinto um menino ainda. Eu acabei de passar pelos 20 anos, né? Pelos 17. Aquela rodinha de amigos, tanto da igreja quanto fora da igreja, é assim que funciona. Aí os meninos estão doidos para pegar alguém, amado. Os hormônios estão caindo pela pele. É verdade, só que ele sozinho ele não tem coragem de chegar em ninguém. Então daí ele quer que alguém vá junto com ele. Porque se ele levar um não, o amigo está junto. Né? Então daí ele chega aí, vamos chegar naquela mina lá, meu. Aí o cara diz, não, estou esperando em Deus. Que isso, cara? Você é boiola? A mina está pagando o maior pau para você, está dando...
Não, cara, não posso não, estou esperando em Deus, que isso? Não, cara, vamos, influência. A voz da cobrinha, amados, que influenciou a Eva lá no jardim, que fez eles perder o domínio de tudo e a própria identidade deles. Ou, eu passei por isso, se você nunca passou, Deus te abençoe e continue assim. O amigo, ô Marcelo, chega aí, vamos fazer um churrasco. O amigo não era da igreja, né? Aí eu vou lá porque o amigo vai fazer um churrasco. Aí quando eu chego lá é churrasco à base de cachaça e droga. Não participo. Não, que isso, cara? Que isso? Não, chega aí, só hoje. Só hoje não pega nada, não vai contar para o seu pai, nem para sua mãe. Né? Influência. Se você nunca passou por isso, Deus te abençoe, que Ele permite que você nunca passe, mas eu passei. Amigos que tentam influenciar. Redes sociais. As redes sociais é o que mais influencia. É verdade ou não é? É verdade ou não é? As redes sociais é o que mais influencia. Quando eu estava namorando para casar, as meninas olhavam a qualidade dos meninos assim, se o cara fosse um cara trabalhador desde cedo. Se o camarada era um cara esforçado. Mesmo que ele não tivesse emprego, se ele pelo menos ajudasse o pai dele. Era assim. Sabe como que nós, homens, avaliava? Quem é que tem mais de 40? Ninguém. Eu acho que eu sou o tiozinho aqui hoje. Sabe como que... Hã? Acho que eu sou o tiozinho. Sabe como que os homens avaliavam as meninas? Sabe como que os meninos avaliavam as meninas? Sabe como? Ele ia almoçar na casa dela no domingo. Aí chega lá, via se ela tinha feito o almoço, se ela tinha... Hoje, gente, cá entre nós, as meninas cozinham miojo. Não, verdade. Fica até 2h da manhã nas redes sociais, aí dorme até 1h da tarde, não lava um prato antes do almoço. Está entendendo, gente? A nossa juventude perdeu a identidade. Perdeu a identidade. A nossa juventude perdeu o domínio das coisas, ou seja, o ser humano perdeu. Mas eu creio nessa geração. Eu acredito nessa geração em que eu estou, em que você está. Eu acredito que Deus vai restaurar a identidade e a autoridade dessa nação, através da nossa vida, dessa geração. E para isso Deus quer usar alguém. Você não entendeu? Deus quer usar alguém. Glórias a Deus. Se eu fosse você, diria, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Glórias a Deus. Amados, olha para a história de Jacó. Ou vamos falar primeiro de Sansão. Olha para a história de Sansão. Quem era Sansão? Quem foi Sansão? Filho de Manoá. Os pais já velhos, não podia ter filho. Aí Deus aparece a esposa de Manoá e diz para eles, vamos ler um texto comigo aqui, ó. Juízes, capítulo 13, e diz para eles que eles vão ter um filho. Só que eles dão uma direção. Capítulo 13, eles dão uma direção. Eles dizem assim, esse menino vai ser assim, assim e assado. Eles dão uma direção para esse menino, para a família. Porque o camarada já nasce com uma identidade pré-definida. Olha o que Deus disse para Jeremias. Antes que te formasse no ventre, eu te escolhi. Ou seja, Deus nos conhece mesmo antes da fundação do mundo. E o que ele diz? Ele diz, olha, ele diz que tem pensamentos bons ao nosso respeito, muito melhor que o nosso. Agora, por que nós não chegamos a lugar nenhum às vezes? Porque perdemos a identidade, a autoridade, o domínio das coisas. Ouvimos a voz da serpente muitas vezes. Vamos lá, Sansão.
E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal. É isso, Juízes 13? Isso. Isso. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, não tinha filhos. Ele já era um idoso e a mulher era estéril. Tinha o útero cerrado, não podia ter filho. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Ele está dizendo: olha, até agora você não teve ninguém, não teve nenhum filho, eu sei que é o sonho de vocês, mas agora você vai ter um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre a cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, o menino não tinha sido nem formado ainda, Deus já tinha planejado a vida dele. E você acha que com você é diferente? Você acha que com você é diferente? Quantas vezes você nunca parou para se lamentar? Eu já parei, eu falo isso porque eu já parei. Eu já parei para se lamentar. No meio de algumas dificuldades, de alguma situação, parar e perguntar: Deus, aonde o Senhor está? Que não está vendo o que está acontecendo comigo. Parece que a culpa é de Deus, amados, mas a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Deus nunca se afastou de nós, mas nós se afastamos de Deus. Deus nunca fechou uma porta para nós, mas nós fechamos as portas. Deus nunca travou o caminho, mas nós travamos os caminhos. Aí, esse menino nasceu já com um projeto, com um propósito. No decorrer do caminho ele perdeu a sua identidade. Porque ele foi andar em terra estranha. Foi andar em terra estranha. Quantas pessoas estão na casa de Deus e querem andar em terra estranha? Não é verdade? Ah, eu nasci e me criei na igreja, agora eu queria conhecer um pouco o mundo. Essa foi a ideia de Sansão. Aí eu queria conhecer um pouco o mundo. Aí ele foi andar lá nas terras dos filisteus. Quando ele chegou Quando ele chegou lá, ele viu uma moça. E ele se apaixonou por essa moça. Eu já contei essa história aqui, né? Eu acho que eu já contei. E ele se apaixonou por essa moça e voltou para a casa dele e falou: pai, eu vi uma moça lá na terra dos filisteus e eu quero me casar com ela a todo custo. E o pai dele falou: Sansão, tem gente aqui, rapaz, na igreja para você casar. Você quer casar lá fora, você vai ter problema. Não, pai, eu gostei dela. E outra, quem vai casar é eu, não é você. Os filhos, hoje não é difícil ouvir os filhos, é difícil os filhos que ouvem conselhos dos pais, não é verdade? Sabe qual que é a ideia, a visão dos filhos? Que os pais estão ultrapassados. Que os pais, que agora é diferente de antes. Que agora é diferente. É que na época que nós vivemos, era de um jeito, agora é de outro. Então os pais estão ultrapassados. Então o pai não pode dar conselho agora porque o mundo mudou. Na nossa época não tinha nem internet, agora tem internet. O celular era um tijolo. Né? É verdade, o celular era um tijolo. E você quer que eu fale um negócio para você? As pessoas pegavam o celular, quem tinha celular era só rico. Era só rico que tinha celular. Pobre não tinha celular de jeito nenhum. Agora, criançada anda na rua aí, criançada tá brincando de celular na rua, né? Não é assim? Criançada brincando de celular na rua. Né? Agora todo mundo tem celular, mas naquela época não tinha. Né? Então, pai, agora é diferente. Né? Não é diferente. Quando o pai orienta um filho, é porque ele está vendo coisa que o filho não está vendo. Ele está vendo coisa que o filho não está vendo. Aí Manoá orientou a Sansão e disse: filho, não. Disse: não, pai, eu quero. Desobediente no último. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E hoje nós estamos vendo filhas que não falam com mãe, filhos que não falam com pai, sabe? Havendo inimizade na família, né? Filhos que não honram pai e mãe. E é o primeiro mandamento com promessa, que vai prolongar os seus dias na face da terra.
E vai lá Manoá e diz para Sansão, não, Sansão, não, filho, não. Ele diz, não, pai, eu quero, é eu que quero. Ali ele começou a perder a sua identidade. Começou a perder a sua identidade. Ele casou com aquela moça, ele casou. Mas ficou 3 meses longe da casa dele, né? Ou seja, e a moça foi dada a outro rapaz, ela casou com outro. Depois de 3 meses ele voltou. Imagine, né, que compromisso, cara compromissado, né? Depois de 3 meses ele voltou. Aí ele chegou e falou, viu, e agora, cadê minha esposa? Aí o pai dela disse assim, que esposa? Não, a minha esposa, que eu casei há 3 meses atrás, né? Aí o pai dela falou, não, você casou e foi embora, eu dei ela para o outro. Ele ficou bravo, gente. Ele ficou bravo. Eu dou risada quando eu penso que ele saiu para um campo caçando raposa. Eu acho muito engraçado isso. Porque ele saiu para um campo caçando raposa, caçou 300 raposas. Você entendeu direito, ele não caçou 3 raposas, nem 30, ele caçou 300. Eu não sei quanto tempo o presbítero, ele demorou caçando essas raposas, mas caçou foi 300 raposas. Imagina a ira que ele estava para caçar 300 raposas. Né? 300. Se você chega num lugar, numa granja que cria raposa e pega 300 raposas, é uma coisa. Agora, você ir para o campo caçar raposa, mano, é muito difícil. A gente ia para o campo caçar capivara, coelho, essas coisas, pegava 1, 2 lá de vez em quando. Agora, o camarada caçou foi 300 raposas. Irado que ele estava. Porque a mulher dele casou com outra pessoa. Porque ele foi irresponsável. Porque ele já tinha perdido a sua identidade. Aí ele botou fogo na seara dos filisteus, os filisteus prenderam ele depois. O homem que era para livrar Israel estava morrendo, sem conseguir o feito. Mas na última hora, lá amarrado no templo, pronto para morrer, ele clamou a Deus e disse, Deus, olha, nem só pela última vez, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Aí Deus restituiu a força de Sansão, isso lá na frente, depois de Dalila, né? E ele morreu. Morreu. Porque perdeu a sua identidade. Não tinha domínio sobre o seu corpo físico. Quando ele viu aquela moça, ele ficou doido por causa dela. Doido. Né? Que nem o Jajá que fala assim, doido. Ficou doido por causa daquela moça. Né? Talvez ele pensou que ela fosse uma princesa, talvez até fosse mesmo. Mas escuta o que eu digo, tem princesa, amados, que vira rã, e tem príncipe que vira sapo. É melhor esperar em Deus. Amém, amados? E não perder a sua identidade. A coisa mais difícil que tem não é lutar contra os outros, é lutar contra si mesmo. Porque a maior batalha que nós temos está na nossa carne. Nós temos necessidade? Temos. Essa é uma verdade, não adianta esconder. Não adianta eu vir aqui e falar, não é assim, não, nós temos. O ser humano tem necessidade. Mas é melhor esperar em Deus. Amém? Espere em Deus. Não se corrompa como Sansão. Contrapartida, existe um outro homem. Nasceu numa família top de linha. Ele nasceu. Mas a família deu uma identidade ruim para ele, que era Jacó. Ele nasceu grudado no pé de Esaú, e aí chamaram ele de enganador. De Jacó. E ele cresceu enganando todo mundo. Enganou o irmão dele, enganou o pai dele, enganou o sogro dele. Ele enganou a todo mundo. Só que quando ele enganou o irmão dele, já estou terminando, tá, presbítero? Quando ele enganou o irmão dele fez um propósito, eu vou matar esse cara. Eu vou matar Jacó. Porque quando ele enganou o irmão dele, ele enganou o pai também. Ele enganou o pai e roubou o irmão. O irmão disse, não, eu vou matar esse cara. E ele fugiu. Foi para a fazenda de Labão. Chegou lá e enganou Labão, ficou rico. Quando Labão não tinha mais nada, ele disse, não, agora eu vou voltar para a minha terra. E estava voltando para a terra dele e ouviu falar que o irmão dele, o Esaú, estava vindo ao encontro dele, mas ele ficou em desespero, porque a última promessa que Esaú havia feito para ele é que iria matar Jacó. Iria matar ele, ficou desesperado.
E ele entrou num vale e começou a orar. Segundo a minha Bíblia, eu acho que ele orou a noite toda. Mas pela manhã, antes do sol raiar, o anjo apareceu no vale. E ele agarrou o anjo. Ele agarrou o anjo. E começou uma luta com o anjo. É lógico, eu tenho que admitir que o anjo deixou, né? Eu tenho que admitir que o anjo deixou. Tenho que admitir que o anjo permitiu isso. Mas o anjo perguntou para ele, o anjo disse para ele, rapaz, me solta porque eu preciso subir. Mas o anjo estava testando Jacó. Ver a resistência de Jacó. Porque tem muita gente que desiste fácil das coisas, né? Aí Jacó falou, não, se você subir, nós sobe junto, porque eu não posso te deixar. Eu preciso que você mude a minha história. Preciso que você me abençoe. Aí o anjo falou para ele, olha, então a partir de agora, eu troco a sua identidade. Eu troco o seu nome. Eu mudo a sua história. O que eu quero dizer com isso para você, amados? Que talvez você tenha andado por caminhos que não agradam ao Senhor. Talvez você tenha perdido a sua identidade e o domínio que Deus entregou em suas mãos. Você não tem autoridade nem autodomínio. Mas Deus quer fazer nova a sua história hoje. Ele quer te dar uma identidade nova e restaurar a autoridade que Ele tinha te dado antes, que você perdeu. Quem lembra do filho pródigo? Estava na casa do pai, estava tudo certo, estava tudo bem. Mas ele queria sair. Ele queria sair. Ele queria conhecer lá fora. E o pai permitiu que ele fosse, porque, amados, Deus, Ele não quer que você vá. Mas Ele também não vai impedir você de ir. Se você falar, eu vou, Ele vai falar, olha, não é o que eu tenho planejado para você, mas eu não vou impedir você de ir. E o filho saiu, foi. Chegou a viver um momento desgraçado na vida dele. Um menino que o pai era rico, filho de fazendeiro, passou a ter desejo de comer a comida dos porcos. Comida de porcos. Aí então ele caiu na real e disse, não, o meu pai é rico. E eu sou herdeiro com ele. Eu tenho tudo lá. Os empregados do meu pai vivem numa situação melhor do que eu estou vivendo agora. Eu preciso voltar e acertar as contas com meu pai. Aí então esse menino volta para casa. O pai faz uma festa tremenda. E a primeira coisa que o pai dá a ele de volta é o anel, que simboliza autoridade, que simboliza domínio. Você entendeu? Deus quer resgatar você hoje. Talvez Deus está falando com alguém aqui, mas talvez Deus está falando com alguém, talvez não, com certeza, que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta para trás vazia, mas antes ela produz o efeito para o qual ela foi enviada, está escrito isso. Então Deus quer te restaurar, Deus quer te levantar, Deus quer te dar uma nova identidade.